E diante dessa escalada lá no Oriente Médio, o assessor para assuntos internacionais da Presidência da República, Celso Amorim, avaliou que essa situação poderia levar a uma guerra de proporções mundiais. Esta é uma apuração do analista Caio Junqueira e a repórter Gabriela Prado também traz aqui para a gente, ao vivo de Brasília, mais repercussões do conflito aqui no Brasil. Muito boa tarde, Gabi. Oi, Yuri, boa tarde a você e a todos que nos acompanham. Nesse diálogo, nessa entrevista com o Caio Junqueira, nosso analista, o Celso Amorim coloca que é uma possibilidade, uma terceira guerra mundial, mas não no sentido de países atacarem uns aos outros, mas a irradiação do que pode acontecer com esse conflito e, por exemplo, as consequências econômicas que essa escalada das tensões podem trazer para todo mundo. O Celso Amorim, ele é um diplomata experiente, tem 83 anos, 63 deles dedicados à diplomacia. Ele disse para o Caio Junqueira que ele considera esse o momento mais delicado que o mundo vive, que ele já presenciou. E também diz que como os países islâmicos estão se manifestando e entra um fator religioso, fica difícil de segurar a escalada e o que pode acontecer e fazer as previsões. Essa é a declaração do governo brasileiro, que tem condenado os ataques feitos por parte dos Estados Unidos a Israel e essa escalada do conflito. O Brasil disse que esses ataques feriram a soberania nacional do Irã e também o direito internacional. Em uma nota divulgada pelo Itamaraty, o governo brasileiro ainda reforçou que continua reiterando a posição do uso de armas nucleares, de energia nuclear apenas para fins pacíficos, ou seja, condenando também qualquer tipo de enriquecimento de urânio e a formatação de uma arma nuclear, e também condenou para ambas as partes, tanto para o Irã quanto para Israel, esses ataques que são feitos em instalações civis, inclusive instalações hospitalares, que foi o caso do Irã, que fez, por exemplo, ataques a instalações hospitalares em Israel. Diante dessa nota do Itamaraty, que foi divulgada ontem, teve até um trecho publicado nas redes sociais do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional da Câmara dos Deputados se pronunciou, dizendo que a nota do governo brasileiro foi muito favorável ao Irã, que parece uma posição política alinhada ao Irã, e que o mundo todo estava já contra essa questão do Irã ter uma arma nuclear, ou boa parte do mundo estava contra o Irã ter uma arma nuclear, e por isso o Brasil estava se posicionando de forma pró-Irã. Essa nota diz também que é lamentável o comunicado do Ministério das Relações Exteriores, pois, segundo o Felipe Barros, que é presidente dessa comissão e é um deputado federal da oposição, esse posicionamento do Brasil rompe com uma tradição de neutralidade da diplomacia. E aqui vou para uma aspas dessa nota do próprio Felipe Barros. O Brasil atual tem sido muito diligente quando é para condenar Israel e os Estados Unidos, mas extremamente omisso quando o assunto é reconhecer como terroristas organizações financiadas pelo Irã, além do próprio regime que defende publicamente a destruição do Estado de Israel. Na próxima reunião deliberativa, o Felipe Barros anunciou que eles vão pautar uma moção de apoio e solidariedade com Israel e o seu direito de existir. Então, a oposição se manifestando também contra essa nota do Itamaraty. Eu conversei com fontes do Ministério das Relações Exteriores hoje para tentar atualizar como está a situação de brasileiros que estão nessas áreas de conflitos. A gente viu na semana passada operações de resgate de autoridades que cruzaram Israel, estavam lá para uma feira de tecnologia, cruzaram o território israelense em ônibus, escoltados por autoridades israelenses, foram para a fronteira com a Jordânia e conseguiram retornar ao Brasil. Mas as estimativas mais recentes de população fora do país do Itamaraty são de 2023. E são 14 mil brasileiros, de acordo com essas estatísticas, que vivem em Israel e 74 no Irã. O Itamaraty tem se negado a repassar informações sobre possíveis operações de repatriação ou de resgate, dizendo que só vão divulgar quando elas forem e se de fato acontecerem, por causa da delicadeza da situação. Então, eles têm evitado comentar qualquer tipo de operação. Lembrando que esse posicionamento do governo brasileiro não é um posicionamento diferente do que Lula tem sustentado e do que Celso Amorim sustenta também na carreira diplomática dele. Por exemplo, a gente já viu desde o início do mandato o Lula defendendo a reforma de mecanismos internacionais como a Organização das Nações Unidas e o Conselho de Segurança. A gente sabe que o Conselho de Segurança ele tem o veto de alguns países, Reino Unido, França, Estados Unidos, China e Rússia, que impedem que deliberações sejam votadas e caminhem para um cessar
fogo. Então, Lula tem falado constantemente em viagens internacionais sobre a necessidade de se reformar esses organismos, e essa é uma pauta também que entra diante desse conflito que estamos vendo escalar nas últimas horas e também nos últimos dias. Então, tem a oposição de um lado dizendo que o governo brasileiro toma uma posição muito pró-Irã e do outro o governo brasileiro defendendo que o país tem uma soberania e também essa reforma de organismos multilaterais do mundo. A gente vai seguir acompanhando os desdobramentos, mas de fato isso deve ser discutido dentro da Câmara dos Deputados. Lembrando que o Brasil não tem embaixador em Israel, ele foi retirado depois que Lula foi condenado uma persona não grata ao citar que os ataques de Israel com o povo palestino são um genocídio. E por isso ele foi considerado persona não grata, o embaixador foi retirado, mas existe uma representação diplomática que, de acordo com o Itamaraty, segue em diálogo com os brasileiros que estão lá e emite, inclusive, alertas consulares. Também não temos embaixador no Irã. O novo embaixador já teve o nome aprovado, teve o agreement aprovado, mas ainda não se encaminhou para o país também, que ainda tem a representação, mas sem essa autoridade no momento lá no país para auxiliar e dar informações de alto nível. Então fica a representação consular atendendo os brasileiros. A estimativa, como eu disse, de brasileiros no Irã de 2023 é de 74 pessoas, 74 brasileiros que vivem lá, mas as informações mais novas do Itamaraty, com o levantamento preliminar, dizem que podem ter de 50 até 200 brasileiros em território iraniano. A gente segue acompanhando.